A memória não é apenas um lugar onde guardamos o que já vivemos, mas um espelho silencioso que, quando olhamos com atenção, revela não apenas quem fomos, mas quem estamos nos tornando. Já percebeu que quando você revisita um momento antigo, ele parece ganhar um novo significado, como se tivesse ficado esperando que você estivesse pronto para entendê-lo de verdade? A psicologia chama isso de revisão de vida. Mas, na prática, é quase como folhear as páginas secretas do próprio ser. Quando olhamos para a nossa história, não estamos simplesmente lembrando, estamos reescrevendo o sentido das coisas. A ciência mostra que nossa mente não é um arquivo morto. Ela é editável, plástica, e nossos neurônios reorganizam a forma como vemos o passado, dependendo da perspectiva que escolhemos hoje. É curioso pensar que teorias como as de Erik Erikson já afirmavam que existe um momento da vida em que precisamos contemplar a nossa trajetória para costurar significado, como quem junta partes soltas e pela primeira vez vê um desenho completo, porque não basta sobreviver. É preciso compreender. Só que existe uma diferença enorme entre lembrar para punir-se e lembrar para transformar-se. A psicologia cognitiva alerta para um fenômeno chamado viés retrospectivo, uma armadilha mental que faz a gente acreditar que tudo era óbvio, que deveríamos ter previsto erros como se o nosso eu de hoje tivesse vivido dentro do corpo do nosso eu de ontem. Mas não, naquela época você sabia o que sabia e isso precisa ser respeitado. Às vezes um erro que machucou você lá atrás talvez tenha sido um que abriu espaço para a consciência que você tem hoje. A neurociência mostra que, quando olhamos para nossa história com curiosidade e não com culpa, ativamos regiões associadas ao aprendizado, não ao sofrimento. E quando estudamos psicologia narrativa, percebemos algo ainda mais profundo. Nós não somos os fatos que aconteceram conosco, nós somos as histórias que contamos sobre esses fatos. E se essa história mudar, nós mudamos também. Imagine por um instante olhar para seu ano não como uma sequência de derrotas, mas como uma trilha que, mesmo tortuosa, empurrou você para lugares que talvez nunca visitaria se tudo tivesse dado certo. Percebe a diferença? Uma narrativa limita, outra liberta. Só que nós raramente fomos ensinados a fazer esse tipo de leitura. Vivemos em uma sociedade que idolatra o sucesso e condena o erro, como se falhar significasse fracassar como pessoa. Mas e se falhar for apenas parte inevitável do processo humano de aprender? Existem relatos em estudos clínicos mostrando que pessoas que revisam sua história com um olhar compassivo têm mais resiliência emocional, maior aceitação de si mesmas e níveis menores de ansiedade. Porque quando você entende sua trajetória, você deixa de lutar contra ela. Talvez por isso muitos terapeutas incentivem o distanciamento psicológico, como se você observasse sua vida de fora, como um documentário. Assim, o passado perde o poder de te machucar e começa a te ensinar. Agora pensa comigo, quantas vezes você já se sentiu culpado por não ter feito algo diferente? Quando, na verdade, você estava apenas tentando sobreviver ao que sentia? Quantas decisões você tomou tentando proteger seu coração? E hoje olha para elas como erros. E se, em vez de se acusar, você começasse a agradecer que conseguiu atravessar? Isso muda tudo. Conheço pessoas que transformaram situações de dor em combustível para o crescimento, exatamente porque decidiram olhar para trás com honestidade, mas também com respeito. Um amigo me contou certa vez que passou anos se culpando por não ter mudado antes, até perceber que se tivesse mudado antes, talvez nem estivesse pronto para sustentar essa mudança. Nossa evolução tem tempo próprio, e aqui vem a virada. Quando você revisita sua história com gentileza, você não muda apenas o passado, você muda o futuro. Porque a narrativa que você escolhe agora determina a forma como seu cérebro espera o amanhã. Se você lembra do que deu errado apenas para sofrer, seu cérebro aprende a esperar sofrimento. Mas se você lembra para aprender, ele começa a esperar crescimento. E o curioso é que existem métodos simples para fazer essa retrospectiva virar uma força e não um peso. Primeiro, pergunte: o que eu sobrevivi? Segundo, que crenças eu carregava e que já não fazem sentido hoje? Terceiro, o que eu fiz com coragem mesmo com medo? Repare que todas essas perguntas ativam a autoestima, não a autocondenação. Outra técnica poderosa é imaginar como tudo poderia ter sido pior, mas não foi. Parece estranho, mas esse tipo de pensamento gera gratidão quase imediata, porque você percebe quantas coisas poderiam ter desmoronado e, de alguma forma, você ainda está aqui. No fundo, o que a psicologia tenta nos dizer é: pare de lutar contra a história e comece a dançar com ela. Cada cicatriz conta um capítulo, cada perda conta um ensinamento, cada queda é uma parte da escalada. Olhar para trás não é voltar ao passado, é compreender o caminho que trouxe você até esse momento. E agora,
O que você faz com isso? Você pode continuar repetindo padrões antigos ou pode escolher enxergar-se com novos olhos. A escolha sempre foi sua, mesmo quando você não sabia disso. Por isso eu te convido agora a fazer um pequeno pacto consigo mesmo, olhar para sua vida com humanidade, não com julgamento, não com pressa, com presença. Porque enquanto você revisa sua história, você está, sem perceber, escrevendo o próximo capítulo. E se esse capítulo for o melhor até agora? Eu quero saber qual parte da sua história precisa ser contada com mais amor. Compartilhe aqui nos comentários, porque essa egrégora cresce quando cada um se reconhece no outro. Somos uma família em transformação. E ninguém precisa caminhar sozinho. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e ative o sininho para continuar nessa jornada comigo. Vamos juntos, um capítulo de cada vez.